tô com muita expectativa para essa manhã, porque quando a gente começa a imaginar que a cada domingo Deus quer falar algo conosco, mas que a cada manhã a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas, significa que não existiu um dia que Deus não tenha uma revelação nova para mim e para você. Para pensar. Salmo 23, famosíssimo, né? Todo mundo conhece, todo mundo fala. Não tem ninguém que não entenda onde está o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. É algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e continua sendo atual. E cada vez que você lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pode dizer algo diferente a respeito da mesma promessa de Deus. Então a palavra do Senhor se renova de acordo com os momentos que Ele está trabalhando em mim e você. Então às vezes o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, não te falta recurso. Então às vezes o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, então não te falta paz. Então o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, não te falta desafio para você amadurecer. Então o Senhor é teu pastor e nada te faltará, não te falta inimigo para você perdoar e crescer em entendimento. Ah, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, e aí não te falta o quê? Saúde. Então é cada estação, quando o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós estamos garantidos que Ele está cuidando de nós. Então um mesmo versículo pode falar tantas coisas. Imagino que uma palavra inteira pode dizer a respeito do que Ele quer fazer nas nossas vidas dia após dia. Não existe uma só realidade a respeito da palavra que seja limitada. Senhor, meu pastor, nada me faltará, não é só sobre recurso e dinheiro. E entender isso abre o meu coração para que Deus possa falar tudo o que Ele quer me dizer por meio da sua palavra. Deus fala, e Deus fala através da Bíblia, e Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através da paz ou da ausência dela em nossos corações, e Deus fala através de conselhos de pessoas mais maduras. Então Deus, Ele é multiforme. A Bíblia fala que Ele é multiforme em sabedoria. O que isso significa? Que de todas as maneiras Deus quer dizer o que Ele pensa ao seu respeito. E os sonhos e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar a palavra falando contigo. E Ele vai fazer uma coisa, Ele não só vai falar, Ele vai confirmar. Normalmente palavras liberadas sobre mim e você. Dentro de nós já existe um ambiente que sabe. Porque o Espírito Santo habita em mim e você. Deus é um Deus relacional. Você olha para a vida de Jesus, Ele estava à mesa com os discípulos, Ele caminhava com pessoas, Ele conversava, Ele revelava do seu coração, Ele ouvia os outros. E Ele é Pai, Filho e Espírito. Então Deus está interessado em desenvolver com você um relacionamento e não uma relação de autoridade. Quem são as pessoas que você mais respeita? Não são as pessoas que impõem algo sobre você, mas são as pessoas que estão fazendo algo na sua vida, que tem te feito entender o seu valor, que tem te feito avançar. São pessoas que se relacionam, são pessoas que põem tijolinhos. Eu amo dizer, ninguém tem autoridade de fazer uma crítica construtiva na vida de alguém que nunca edificou sequer um pequeno muro. Relacionamento é sobre entrega. E relacionamento significa que algumas vezes alguém vai dar 50% e o outro 50%. Tem dias que alguém vai dar 100% e o outro não vai colocar nada. Tem dia que um vai dar 80% e o outro vai dar 20%. Mas uma coisa é certa, todos os dias alguém entrega alguma coisa quando se relaciona. A única pessoa que está sempre entregando para você tudo, sem medidas, que está entregando tudo sem maneirismos, que está entregando tudo sem expectativas, é o Senhor. E eu creio que nessa manhã Ele quer entregar algo para mim e para você, para a gente viver essa nova estação de uma maneira mais firme, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais pacífica e de uma maneira mais plena. Plenitude, gente, não é perfeição. Plenitude é a paz que excede todo entendimento. É conseguir entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir e se fechar, se a doença vier, se curado eu for,
Se tudo der certo, e se não der. Então, quando nós falamos de polo positivo, nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de pessoas que sabem viver os processos, que sabem viver os momentos, entendendo que Deus é soberano, que Ele é bom, que Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu consigo viver. Não é positivamente porque alguém escreveu um livro, porque eu estou sendo mentoreado, porque um coach me animou, me fez dar uma corridinha em volta do templo, e aí eu senti um pouquinho mais de animação, porque faz muito tempo que eu não faço exercício físico. Então de repente soltou uma alegriazinha que na verdade é fruto do exercício físico. Mas uma animação da alma, ela se mantém por 10, 15 minutos. Mas uma convicção vindo dos céus, ela me sustenta independente do tempo. O que eu vou fazer, pastora? Você vai fazer a última coisa que Deus mandou você fazer. Ele mudou a ordem? Não, então continua fazendo o que Ele te mandou na estação anterior. Então, pessoas que têm uma mente sarada, que têm emoções pacificadas, pessoas que vivem plenamente, são, na verdade, pessoas que têm uma convicção que só Deus pode dar. Elas não estão apegadas às circunstâncias, elas não estão apegadas à vontade delas satisfeitas. Elas estão pacificadas, porque elas estão plenas na certeza que o Senhor não perdeu o controle em nenhuma estação da vida delas. Amém? Eu quero falar algo que começa em Efésios 3:20 e diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, de que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então vem cá, tu tem um sonho, o sonho de Deus é maior que o teu. Você teve uma ideia muito boa. Deus pode fazer algo melhor da ideia que você já tem. Você tem algo no seu coração que parece maior do que você? Com certeza, Deus plantou algo aí. Porque ninguém sozinho pensa em fazer coisas maiores do que dá conta. Então nós precisamos entender que a palavra já nos garante isso. Que Ele faz mais do que eu e você pensa. Ele faz muito mais do que eu e você pede. E Ele faz por meio do poder dEle, agindo em mim e você. Então quando alguém pergunta assim, como que você dá conta? Você não dá conta. Você dá a Deus. E Ele faz acontecer. E alguém pergunta, como que isso vai acontecer? Bem, não vai acontecer por conta das habilidades que nós possuímos. Elas são só cooperadoras do processo. Mas acontece porque se Deus falou, Ele cumprirá. Então, quando nós precisamos vencer ou fazer coisas maiores do que aquilo que está na nossa condição, tem tudo a ver com a condição de Deus, agindo em mim e você. A palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, muitas vezes, nós temos perdido batalhas, porque ao invés de nos alegrar, sabendo que Deus está no controle. Sabe uma criança, gente, quando dá um BO, quando alguma coisa é errada, a criança faz o quê? Ela dá para você, que é adulta em formação, e ela vai viver. Quebrou. Não sei o quê. Olha, eu preciso disso. Olha, tá faltando aquilo. Uma criança passa na loja de brinquedo, ela não pergunta quanto você tem na carteira. Ela olha pro brinquedo mais caro e faz, quero esse. Porque ela ainda não está limitada por aquilo que nós temos nas circunstâncias. A realidade dela é trabalhada no quê? Em diversas possibilidades. A minha, a sua, não. Quando a gente vai tomar alguma decisão, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente pensa tudo que pode dar errado. Porque a gente acha que o medo é um bom conselheiro. Pois o pior conselheiro que existe é o medo. Ele vai fazer você olhar para as suas limitações. Ele vai tirar os olhos de Deus. E ele vai fazer você achar que o gigante é maior do que a capacidade de Deus atuar por meio de você para matar o gigante. Sabe qual foi a diferença de Davi? Todo mundo olhava para Golias. Ai, meu Deus, olha o tamanho de Golias. Como Golias é grande. Todo mundo olhava e tinha medo. Então aqueles guerreiros paramentados, aquele exército, olhava para os filisteus e dizia, é maior do que a gente dá conta. Davi provavelmente pensou assim, é tão grande que está difícil de errar. Então quando eu estabeleço a minha expectativa em Deus, eu tenho condições de viver esse infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, segundo o poder dEle. Então não é na minha força, é na força dEle, amém? E aí eu quero falar com você o seguinte, eu quero trazer hoje a história de José.
José é conhecido na Bíblia como o sonhador. Um breve resumo para quem não conhece a história de José. Jacó tinha 12 filhos e José e Benjamim eram os mais novos. Mas ele tinha, assim, a Bíblia deixa claro, um carinho especial por José. E José é aquele filho que ganhou uma capa colorida. É aquele com quem o pai provavelmente tinha longas conversas. Tinha aí com certeza uma afinidade. Talvez havia um senso do que Deus ia fazer na vida de José naquele pai. Porque a gente que é pai e mãe, a gente pode não saber tudo que Deus vai fazer. Imagina ter um feeling. Quando a gente olha para o filho, eu olho para onde e digo, menino, isso é um profeta. É um líder nato. Eu olho para o outro e falo assim, meu Deus, é um influenciador, é uma adoradora. Porque a gente tem uma perspectiva, a gente tem um vislumbre. Deus não. Eu e você, a gente tem a fotografia, Deus tem o filme completo. Então você olha hoje para a tua história, você vê uma fotografia estática, parada. Você vê a tua circunstância hoje, você vê essa pessoa hoje, você vê esse medo agora. Você consegue ver o quê? Nada, você consegue ver um palmo na frente do nariz. Deus não, Ele está vendo o rolo completo. Você está aqui no hoje, Ele já passeou no teu amanhã. Ele voltou no teu ontem, curou, restaurou. Porque o tempo está nas mãos do Senhor. Eu e você, a gente tem cronos. A gente olha para o relógio, faz meio-dia. A gente olha para o relógio, faz hora de trabalhar. Hora de bater o ponto. Hora de dormir. Deus olha e Ele vê as estações. Ele tem Kairos, que é o tempo perfeito dEle. Porque 1000 anos são como um dia para Deus. É o que diz a palavra. Ele consegue passear nas estações. E você aí está com medo. Ai, aquilo que aconteceu lá no passado. Ele, ei, o tempo está nas minhas mãos. Deixa eu ir no passado lá, onde você acha que não tem jeito. Deixa eu curar. Deixa eu mexer. Isso não é regressão não, tá, gente? Porque não é um trabalho psicológico, é um trabalho espiritual. Ele olha para o teu amanhã e diz, olha, eu já garanti. Meu filho ama essa música. Pois do teu amanhã eu cuido. Descansa. Sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho, eu estou cuidando de você. E às vezes a gente precisa saber disso, Deus está cuidando. Amém? Porque senão a gente vai ficar preso nas circunstâncias. E eu usei esses minutos iniciais para dizer a você, você entendeu que a circunstância não define o que Deus tem para você? Se você entendeu isso, eu já estou feliz, vou até para casa. Brincadeira. Você entendeu? Amém? Nós estamos juntos? Gente, tá frio lá fora, aí dentro tem que estar quente. Senão a gente põe Cassiane agorinha para tocar. Ou então Maria Massal, né não? Então vamos lá. Então assim, pessoas que sabem quem Deus é, elas conseguem sonhar, porque elas estão seguras. Pessoas que estão muito instauradas só aqui, no agora, no hoje, na realidade, no medo, no trauma, na situação. São pessoas que na verdade não aprenderam ainda a confiar. Elas ainda acham que elas são responsáveis por tudo na vida dela. Meu amor, você pode ser responsável por algumas coisas. Você pode levantar e comer, você pode tomar água, você pode fazer exercício, você pode tomar decisões sábias. Mas você não consegue resolver tudo na sua vida. Você não consegue. Deixa eu dizer uma coisa. Fica tranquilo, você não consegue. Você não consegue controlar quem vai gostar e quem não vai gostar de você. Sei que até você tenta ser simpática, gentil. Você não vai conseguir controlar as pessoas que vão torcer por você e as que vão torcer que você se dê mal. Acontece, é a vida. Você não vai conseguir controlar nem daqui para lá, em 10 minutos, se você vai chegar em segurança. Você sabia disso? Não dá, porque a sua vida não está no controle. Você consegue controlar quantas vezes você respira? Tu já parou para pensar que nem tua respiração tu controla? Teus batimentos cardíacos. Se tu quiser, tu vai lá, tu põe a mão dentro e regula. E por que tu está tentando controlar tudo e todos? A sua vida está nas mãos do Senhor. As suas expectativas estão no Senhor. As pessoas que vão fazer parte do teu destino, do teu propósito, já foram definidas pelo Senhor. Os lugares que você vai ter que sair, os lugares para onde você vai, estão nas mãos do Senhor. Para Abraão ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Esse não era o plano de Abraão, mas era o plano de Deus. Mas para Isaac ele disse, Isaac, volta para a terra do teu pai e escolhe de lá uma mulher para casar. Então para Abraão Deus deu uma ordem, para Isaac deu outra. Deus não repete ordens porque Deus não
faz copia e cola, Ctrl V, Ctrl C, não tá no projeto de Deus. Ele olha para você como indivíduo que ele criou. É por isso que ele te deu uma cor de pele específica. É por isso que ele te deu um jeito específico. É por isso que ele te deu uma voz específica. É por isso que ele te colocou um jeito de andar. Eu lembro até hoje. Eu fiz balé muito tempo da minha vida. E eu fiquei com um andar meio característico. Como a gente usa sapatilha de ponta, e eu fazia muito intensamente e regularmente, você anda, a sapatilha de ponta ela tem gesso, ela não dobra. Então você anda assim, né? E um dia eu estava caminhando no calçadão da Avenida Boa Viagem. E meu avô tinha alguns trejeitos do andar meu que parecem com o dele. E que minha mãe também tem. Então assim, andar igual o vovô João não era um elogio, tá? É um xingamento. E eu lembro que um dia eu estava caminhando na Avenida Boa Viagem. E aí eu já tinha um pouco andado do meu avô. O tempo de balé eu estava mais atuante. Estava mais ainda o andar do meu avô. E meu avô era conhecido por conta do cartório. Que ele andava de um lado para o outro no cartório assinando os documentos. E um homem bateu no meu ombro no meio da Avenida Boa Viagem. Um senhor olhou para mim e fez: tu é neta de João Valuar, né? Eu olhei para a cara dele e disse: sou. Como que o senhor sabe? Ele: pelo andar. Eu voltei para casa muito mal. Que apesar de amar muito meu avô, andar como meu avô, era um negócio sério. Eu cheguei em casa e minha mãe falou: filha, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, mãe. Ela: o quê? Eu disse: me reconheceram na avenida. Ela: quem? Uma pessoa. Ela: o que tem, minha filha? Algum problema? Ele: tem, porque me reconheceu pelo jeito que eu andava. E disse que era igualzinho de vovô João. Minha mãe, ao invés de me ajudar, começou a rir. E o que eu entendi ali? Confirmação. Deus confirmando as coisas na nossa vida, né? E aí o que acontece? Mas esse jeito de andar, Deus sonhou e planejou ele. Vê que situação? Na época que saiu aquele filminho dos pinguinzinhos do Rap Fit, na minha família todo mundo dizia: lá vem a Rap Fit. Porque eu estava dançando e andando que nem um pinguim. Então para pensar que algumas coisas que são características para você, indiferentes, elas fazem parte do teu propósito, da maneira como Deus te desenhou. Se Deus teve o trabalho de copiar em mim o andar do meu avô, uma característica ali que não faria sentido. Eu não podia andar que nem minha avó. Minha avó anda assim, ó, finérrima. Seria uma maravilha. Mas eles para mim: não, ela vai ter o jeito de um com o andar do outro. Ele precisava dessa combinação. Aí você olha para coisas em você que você não entende. Eu lembro que eu me incomodava quando era pequena. Eu chegava em casa e minha mãe me ensinou, porque ela fazia isso também. É um trauma geracional. O cabelo da gente, a gente faz uns penteados, não segura nada. E minha mãe me ensinava, a gente botava gel e enrolava no jornal. Quando ia sair, tirava, ficava um cachinho. Eu achava o máximo. E eu dizia a Deus: Deus, eu queria tanto ter cabelo cacheado. Eu queria tanto, Deus, ter cabelo cacheado. E eu lembro que quando eu casei com o Jonatas, que eles uma vez meu cabelo e fez: nossa, meu amor, você não imagina como eu queria casar com alguém com cabelo como o seu. Tipo, nada a ver. Mas vê o que Deus estava fazendo. Mas eu não, eu queria ter cabelo cacheado. Até hoje, quando eu vou num casamento, tem 1000 oportunidades. Eu vou cachear. No dia do meu casamento, gente, eu cacheei o meu cabelo inteiro. E fiz um penteado. Eu queria, Deus, eu quero ficar a cara de uma camponesa. Tava com o cabelo na cintura na época. Quando eu cheguei no altar, meus cachos tinham todos caído. E eu fiquei muito mexida com aquilo. Poxa, meus cachos. Não segurava o véu. E eu queria o véu aqui grudado. E o bendito véu não grudava. Então existem várias coisas que são características que Deus colocou em você, que fazem parte da tua história, que ou você vai lidar com humor, ou você vai sofrer por aquilo que você não tem. Então Deus normalmente ele está tendo tanto trabalho para te criar com identidade tão específica. Deus se importou tanto em colocar em você algumas características, e você, do mesmo jeito que você briga com as características que Deus colocou em você, talvez você esteja brigando com aquilo que Ele está fazendo, sem entender que Ele já colocou o melhor na tua vida. Sem entender que é exatamente isso. Ele teve esse trabalho, e esse mesmo trabalho que Ele teve de te moldar pouco a pouco, de soprar fôlego de vida, é o trabalho que Ele tem tido em desenhar a tua história. E José era um rapazinho que os irmãos tratavam: é o preferido do papai. Ai, José. E José tinha culpa, minha gente? Não tinha.
Mas José não estava dando atenção para isso, porque José era conhecido como o sonhador. O tempo inteiro José estava sonhando. O tempo inteiro José estava tendo visões. José era esse menino. Até que um momento essa dor dos irmãos faz ele ser vendido como escravo. Eles simulam a morte de José para o pai. Está na Bíblia, tá, gente? A Bíblia não esconde os BO não, familiar. Você pensa assim, meu Deus. Já parou para pensar que tua história está melhor que a de José? Que ninguém te jogou no poço, te vendeu como escravo e sujou tua capa de sangue e disse para alguém, morreu. Tu tá melhor que José. Gostou? Para de sofrer. Tu tá melhor que Davi, que foi pra batalha e os irmãos, quem é tu? Tu sabia? Não, vou contar essa piada não, deixa pra outro dia. É que não tem graça. É o seguinte. Ai, gente, essas coisas, né? A gente vai crescendo na igreja, vai aprendendo uns negócios nada a ver. Diz que a pizza surgiu com Davi. Que o pai disse, leva pão e queijo para os teus irmãos no campo de batalha. Ele foi naquele calor, o pão estava lá, o queijo derreteu, entendeu? A pizza. Sei que até a pizza é invenção bíblica, entende? Ai, gente, que ridículo. É que eu não consigo às vezes, sabe? Sabe pensamento intrusivo? Você tem? Que bom, manda eles embora. Que o pensamento intrusivo pode ser, gente, uma coisa leve. Mas às vezes eles estão roubando a nossa paz. Eles estão invadindo lugares que Deus já pacificou. Eles estão trazendo coisas do passado, dizendo, quem és tu? Toda vez que o inimigo lembrar para você do seu passado, lembra para ele do futuro dele. Diga, olhe, eu já não sou mais essa pessoa. Não sou mais escravo do medo. Mas tu ainda vai pro lago de enxofre no final, porque Jesus já ganhou a batalha. Então para de ficar de vítima e começa a atacar. Talvez você seja alguém doce, pacífico. Ataca com docilidade. Você vai morrer. Olha, diabo, você já perdeu. Minha história está garantida por Deus e a sua também. Na Bíblia diz que no final você vai ser preso até o final e você vai ficar lá o tempo inteiro. Mas eu já estou livre. Então seja amoroso, seja doce, seja amorosa, mas seja intenso com Deus. Porque pessoas intensas não deixam o seu destino ser hipotecado pelas mentiras que o diabo conta e nem pelas perseguições das pessoas que estão contra aquilo que Deus está fazendo. Então vamos que vamos, porque a gente aqui é uma galera vitoriosa. E a gente não é vitoriosa porque esse é um nome, a gente é vitorioso porque Ele já nos garantiu. A palavra fala que Ele já venceu. Ele já venceu na cruz, a morte foi vencida. As dores foram vencidas, as enfermidades foram vencidas, os diagnósticos foram vencidos. Nós precisamos nos apegar a isso. Amém? Então o que acontece? José era esse cara. E aí depois ele se torna alguém que vira o governador do lugar para onde ele foi vendido como escravo. Então é uma história literalmente de superação. Mas é também uma história de inteligência emocional. É também uma história de perdão. É também uma história de não desistência, de resiliência. E é por isso que eu trouxe José hoje aqui. Lá em Gênesis 37, 19... fala que quando José passava, as pessoas diziam assim, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. Todo mundo que não sonha se indigna com quem está sonhando. Todo mundo que é infeliz se irrita com quem está se alegrando. Por quê? Porque nós normalmente somos confrontados por aquilo que é uma ausência nas nossas vidas. Você já percebeu que às vezes você choca com alguém em algum entendimento? Porque você e as pessoas são exatamente um polo oposto em alguma coisa. E vocês se chocam. Porque um pensa, meu Deus, que dia lindo. E o outro pensa, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. E aí isso gera um choque. Porque gera irritabilidade. Uma pessoa pensa, meu Deus, como é que você pode achar tudo tão ruim? E a outra pensa, como é que você pode achar tudo tão bom? Então são choques que acontecem. Havia um choque aqui na vida de José. José era alguém que o tempo inteiro estava falando de futuro. José era alguém que o tempo inteiro estava falando de sonhos. José era alguém que o tempo inteiro na Bíblia estava falando de coisas grandes, maiores do que ele. José o tempo inteiro estava se movimentando, pensando no que Deus estava entregando a ele. E as pessoas estavam se movimentando, pensando no que queriam ter. Nós precisamos aprender a viver não como pessoas que querem ter, mas pessoas que querem receber de Deus aquilo que Ele preparou. Eu e você, a gente faz a nossa parte. Mas a gente tem que parar de querer tirar e começar a confiar. Jonathan estava dizendo aqui, você não consegue garantir que alguém te ama. Você consegue? O controle consegue garantir isso. Mas a liberdade, ela gera um ambiente saudável, onde o que é
permanece. O que vai permanecer. Ai, quando chega alguém pra mim, ai, eu amei tanto essa pessoa. Eu amava esse namorado. Às vezes eu tô assim, eu sinto o cheiro dele. Eu nunca mais vou ser feliz. Eu disse, menina do céu, tu entregou teu coração, a tua vida na mão de um menino, de um cara. Eu pensei que era do Senhor. Meu amor, amor de verdade acontece, permanece e frutifica. Não permaneceu? Não era. Próximo. Ama o teu próximo. Brincadeira. Brincadeira. Não vamos ser religiosos. Não fiquem chateados com a pastora. Então não era. Não era. O que é de Deus vai acontecer. Em primeiro lugar, tem uns que nem acontece. O menino curtiu, deu um coraçãozinho na foto. Se deslumbrou. Meu Deus, imagina quando é um buquê de flores. Minha filha, seja firme. Seja dura. O homem nasceu para caçar. Sabia disso? Antes eles caçavam para trazer mantimento para casa. Agora não tem mais o que caçar. Ele vai ter que caçar com quem ele quer casar. Você não é objeto. Mas como é que você vai saber se o cara quer ou não quer? Se você é facinho, facinho. Deixa ele lutar, cara. Vê se esse homem tem espírito de guerreiro. E o homem, vocês parem de querer facilidade. O que vem fácil, vai fácil. Tá muito disponível a pessoa? Desconfie. Tá muito fácil. Desconfie. Ai, ela é essa mulher, a mulher da minha vida. Não era não, meu amor. Porque se fosse a mulher da sua vida, você tinha casado com ela. Então para de chorar. Seca essa catarreira do nariz. Vai aprender com Jesus. E quando atirar, para de atirar para tudo que é lado. Tu não é metralhadora. Tu tem que ter um alvo, é o que a Bíblia ensina. Ai, conversei com 4 irmãzinhas no WhatsApp. Pronto, por isso que não casa. Deus não vai entregar uma filha que ele ama para um cara inconstante. Então, o problema de casamento é muito mais um problema do indivíduo do que do casamento acontecer. E olha que eu tô profetizando, eu quero muito casamento na Farol, hein? 2025, eu quero a galera tudo... acredito muito nas pessoas que foram chamadas para celibatário. Mas se você não foi, meu amor, vamos desencalhar esse povo, em nome de Jesus. Então, José vivia esse processo. José tinha um processo dificílimo. Porque assim, onde ele passava, todo mundo, ai, tá sonhando demais. Ai, tá querendo demais. Ai, esse menino é muito complicado. Mas dentro de José havia uma convicção. Olha, eu sonhei. E ele dizia. Olha, eu vi. E ele compartilhava, eu vi as estrelas se curvando. José estava sonhando com o futuro dele. Mas nem ele sabia que era o sonho do futuro. Ele falou sobre as espigas se curvando diante de uma. Era exatamente o número de irmãos e dele. E ele foi contando esses sonhos. Porque José, ele tinha convicção. Ele sabia que Deus, quando fala, pode fazer acontecer. Então, às vezes, no meio do caminho, você vai deixando os sonhos que Deus colocou no seu coração. Deixa você escrever, você, não. O que vão pensar? Gente, o que vão pensar? Vão pensar de qualquer jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seus amigos nunca vão acreditar numa mentira sobre você. E seus inimigos sempre vão acreditar. Ai, pastor, você está falando de amigo e inimigo hoje? Tô. Porque é verdade, gente. Tem gente que vai torcer e tem gente que não vai. Tem gente que vai lutar junto com você. Tem gente que vai fazer questão de pôr para a trincheira do outro lado só porque é você. Porque às vezes aquilo que Deus cura na gente ofende quem ainda não foi curado. Incomoda. Você percebe relacionamentos genuínos não só quando a pessoa chora com você. Você sabia que às vezes é mais fácil alguém chorar com você? Porque envolve a emoção ali, a dor, e a pessoa se vê naquela situação também, chora junto. Mas você já se perguntou quantas pessoas se alegram com você? Quem é que ri com você? Quando o negócio dá certo, quem é que chora de emoção pela tua vitória? Quem é que luta com você para dar certo? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, essa perspectiva, José tinha esse conflito dentro dele. Ele não entendia porque ninguém entendia o sonho dele. Às vezes Deus deu para você uma revelação. E você quer que todo mundo entenda o que Deus está fazendo. Deixa eu te contar uma coisa. Se Deus entregou algo para você, confie em Deus. Confie em Deus. Se tem um sonho aí dentro, confie em Deus.
Quando você vê histórias de pessoas que avançaram, que sucederam, que quebraram padrões de pobreza, que lutaram, sabe o que você percebe? Todas elas tinham convicção. Houveram dias que parecia que não ia dar certo, mas elas tinham convicção. Houveram dias que elas estavam cansadas demais, mas elas tiveram convicção. Como é que você faz um atleta de alta performance? Todo dia tem treino. Todo dia tem esforço físico. Todo dia a pessoa tem que lembrar porque ela está ali. Todo dia existe uma entrega. Aí você quer ser um crente de alta performance? Todo dia você precisa dar o seu melhor. Mas hoje eu estou com dor, hoje eu estou cansado. O atleta foi treinar, então você se levanta e vai orar. Eu não quero abrir mão do que Deus me entregou a mim. Você não quer? Então levanta e começa a orar. Será que você sabe o poder que tem uma oração? Parece algo básico, não parece? Mas você já tentou se trancar num lugar e falar em voz alta aquilo que você não está conseguindo lidar? George Miller foi um grande revolucionário, missionário americano. Quando chegaram na casa dele, ele faleceu. Na beira da cama dele tinham as marcas do lugar, do joelho dele, onde ele orava. A mesma coisa aconteceu em Wittenberg, dentro do castelo onde Lutero ficou trancado, escrevendo, traduzindo a Bíblia, para que todo o povo tivesse acesso à leitura da Bíblia, que antes ele só era no latim. E lá tem a marca do lugar onde ele sentava para escrever. E a escrivaninha é toda arranhada, dos lugares que ele orava, e muitas vezes se agarrava a escrivaninha. Eu vi isso pessoalmente, é a coisa mais linda do mundo. Ele se agarrava àquela escrivaninha orando e clamando, porque ele sentia muita guerra na mente. Ele tinha muita guerra na mente. E ele dizia, eu não vou parar. Diz que muitas vezes sentia o inimigo com o hálito do inferno para ele desistir. E tanto o George Miller quanto o Lutero deixaram marcas físicas da intensidade espiritual deles. Então George Miller, ele cuidava de mais de 1000 órfãos e várias vezes faltou comida. Se você ler a biografia dele, você vai ficar impressionado. E ele dobrava o joelho nesse lugar marcado, deitava a cabeça na cama e dizia que ele orava uma média de 3 a 4 horas por dia. E ele dizia, só assim eu consigo cuidar de tantas crianças e ser pai para tantos. E um dos testemunhos dele, eu não quero me alongar, existem vários, mas ele estava orando, porque fazia 3 dias que as crianças estavam sem comida. E ninguém tinha depositado nenhum valor para ele conseguir comprar nada para essas crianças comerem. E ele deitou naquela cama, ele começou a orar, ele disse, Deus, eu só saio daqui depois que o Senhor fizer algo. Eu não vou me levantar até que o Senhor faça um milagre. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai fazer. E naquele dia, um carro de leite quebrou as rodas, a carroça quebrou as rodas de madeira na frente do orfanato. E uma pessoa bateu na porta do orfanato e disse, olha, eu tenho um carregamento gigante de leite. Era muito leite, gente, eram litros e litros. Na época ele tinha uns 100 órfãos naquele lugar. E a pessoa disse, olha, eu não tenho como levar, o leite vai estragar e eu preciso resolver a roda da carroça. Eu queria saber, vocês têm interesse de leite? E George Miller começou a chorar e contou a história para aquele homem. Aquele homem tirou do bolso o dinheiro e entregou para ele. Fez, agora você só precisa comprar o pão. Eu também sou um homem de Deus. E assim, às vezes a gente tem tanto medo de gastar 10, 15 minutos, gente, porque a gente pensa que não sabe como orar. Sabe o que é orar? É conversar. É colocar para fora. É dizer, Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso. Pai, eu preciso vencer essa situação. Senhor, eu quero mudar essa história. Pai, eu quero ser diferente. Senhor, rasga teu coração. 10 minutos de oração, gente, podem resolver coisas que você está tentando resolver sozinho há anos. Porque a oração não é sobre como eu oro. A oração é sobre quem ouve aquilo que eu estou entregando. A oração não é sobre o que eu digo. A oração é sobre o que Ele ouve e Ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe do que você precisa, mas Ele está esperando você entregar. Deus não é tomador. Deus não é alguém que chega, arromba a porta e diz, me dê seu coração que eu quero mudar a sua vida. Ele espera. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Mas quem abre a porta? Eu e você. Eu e você. Deus nunca teve problema com aquilo que a sociedade rejeita. Deus nunca teve problema com os piores segredos que você acha que ninguém vai entender. Deus nunca teve problema com o teu pecado. A Bíblia fala que Ele bateu na porta de alguém. Ele mandou um homem chamado Zaqueu, rejeitado, odiado, descer da árvore. E disse, desce, Zaqueu.
A comunidade inteira olhou. Os religiosos se apavoraram. Zaqueu? Meu Deus, Jesus vai comer com Zaqueu. Esse homem rouba os judeus. Esse homem ganha em cima da gente na cobrança de impostos. Pense em alguém odiado naquela época, era o cobrador de impostos, Zaqueu. Esse homem se voltou contra o povo. Tu sabe por quê? Porque os cobradores de impostos, levantados por Roma, eles eram do próprio povo judeu e se voltavam contra os judeus para cobrar impostos indevidos, para poderem ficar protegidos pelo quem? Pelo Império Romano, que era inimigo deles. Então o cara era, além de tudo, traidor. Zaqueu era isso. Mateus, lindo, maravilhoso, discípulo de Jesus, era isso. Quando Jesus encontrou ele. E aí ele desce, Zaqueu desce da árvore. Só que Zaqueu era péssimo. De acordo com a Bíblia, ele era o pior dos piores. Ele tirava vantagem do povo ainda. E Jesus dizia, eu vou entrar na tua casa e vou cear contigo. Sabia que o problema não é as mesas que você senta? O problema é que quando você se levanta, as pessoas continuam igual. Quando Jesus sentou com Zaqueu, Zaqueu mudou a vida para sempre. Eu só vou sentar com essa pessoa, né? Porque não sei o que. Meu amor, pode sentar. Se você sentar como Jesus e você mudar o ambiente não te mudar, tu tá no lugar certo. Agora, se tu senta e quem sai mudado é você, quem sai com a fé diminuída é você, se abstém um pouco, até que você, como Jesus, sente na mesa e aquela mesa fique diferente. Jesus não precisou lidar com Zaqueu de novo no mesmo pecado. Jesus sentou com Zaqueu e Zaqueu mudou de vida. Zaqueu sai daquela mesa com Jesus e vai devolver o dinheiro do povo. Ele vai devolver com juros e reajustes aquilo que ele tinha tirado do povo. Então uma sentadinha de mesa com Jesus gera isso. O que você faz quando você senta? O que acontece quando você conversa com alguém? O teu testemunho, ele gera vida? Como que está essa situação? José era só esse menino sonhador. José era só esse que dizem assim, olha, lá vai ele. José era só mais alguém vivendo um plano comum. Mas ele decidiu ter convicção. A convicção de Jesus que mudou Zaqueu é a mesma convicção que no Antigo Testamento estava sustentando José. Porque quando Deus tem algo na vida de alguém, ele gera o querer e ele faz o efetuar. Tem um querer aí dentro? Tem sonho engavetado? Porque alguns de nós disseram, não vou mais sonhar. Não vou mais sonhar com relacionamento. Não vou mais sonhar com empreender. Não vou mais sonhar com chamado. Não, pra mim tá tudo bem. Se eu sobreviver, tá ótimo. Não, tá péssimo. A palavra diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe por que nós temos vivido a geração mais depressiva de todos? Porque nós estamos vivendo a geração mais conformada e indiferente com mudanças. Nós somos uma geração que não consegue mais sair de casa e fazer algo por alguém. Esses dias meu pai mandou uma foto no grupo da família. Da minha mãe, disse, fofinha sendo sempre fofinha. Era uma foto, minha mãe tinha descido na praia, tinha um grupo de pessoas usando drogas. E assim, a Jonatas olhou a foto, eu não acredito que ela está fazendo isso, é até perigoso. E minha mãe estava cheia de Tupperware. Ela tinha descido com comida para todo mundo e estava falando sobre Jesus. Ela ia para o culto, estava atrasada. Precisava se arrumar. Mas ela disse, tem aqueles 20 minutos que podem mudar a vida de alguém. Isso me inspira, porque eu digo, Senhor, não me deixa perder isso. Porque todo o resto só faz sentido quando você continua sonhando. E quando você sonha sobre você e sobre os outros. Porque todo sonho sonhado para nós mesmos, sem mudar a vida de ninguém, é só um projeto. Mas todo sonho que envolve mudança, que envolve vidas, que envolve transformação, esse sonho, além de ser um sonho, é um propósito. Então Deus vai colocar coisas em vocês que parecem maiores, mas você precisa aprender a voltar a sonhar. E como é que eu volto a sonhar? Deixando para lá aquilo que não aconteceu e confiando que Deus não perdeu o controle. Deixando para lá aquilo que doeu, sabendo que Deus te ama e que Ele quer alimentar em novo em você convicções. Tire do papel aquilo que você jogou na gaveta. Tire das escrivaninhas aquilo que você disse, não quero mais, eu desisto porque é muito difícil. Não abra mão da convicção que Deus tem para você. Como é que a gente mantém a convicção viva? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça o que Deus pensa sobre aquilo que Ele te entregou. Porque se tinha uma coisa que José fazia todos os dias, José ia na presença de Deus. A gente arranja tempo para tudo, gente. É desculpa, não, minha rotina é muito ocupada, a minha também. Minha vida tá muito corrida, a minha também. Mas sabe de uma coisa? A gente arranja tempo para aquilo que a gente quer.
Relacionamento não se faz com sacrifício. Na época de namoro e noivado, eu e o Jonathan tinha que viajar 3.000 quilômetros para um ver o outro. E eu tinha um acordo que eu não ia vir, eu não sairia para visitar ele, dormir na casa dele, nada disso, até que a gente fosse casado. Então ele tinha que ir. E todo mês tinha uma passagem. E todo mês tinha 3.900 quilômetros. E todo mês tinha um desafio. Acho que isso também fez a gente casar mais rápido, né? Se brincar. Até que a gente noivou e teve sacrifício. Ele teve que se mudar. Deus deu uma palavra a ele. Ele se movimentou pela palavra. Mas vocês acham que foi fácil e conveniente? Ou a gente teve que arranjar um jeito? Ou a gente teve que alterar alguns projetos? A gente teve que abrir mão de outras coisas? Você não arranja tempo pro café? Faz assim, sem Jesus não vai ter café. Quero ver se não arranja tempo. É só acordar de manhã e dizer, Senhor, vem cá. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Já experimentou começar o dia lendo Provérbios? Já começou o dia fazendo uma oração, nem que seja curta, mas você já começou assim? Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes a gente tem grandes pregações, gente. A gente, nossa, que revelação! Uau! Aí tem o mover, a gente ama mover, eu também gosto. Mas mover é movimento, unção permanece, tá? Deixa eu te ensinar isso. E aí a gente pensa assim, nossa, essa palavra, uau! Só que aí a gente não fez o básico. Aquela grande palavra, ela é sustentada por uma rotina. Às vezes você vai lembrar do dia que você comeu risoto de filé com cogumelos, com shiitake, com shimeji. Você não lembra? Nossa, aquele restaurante, eu comi aquele risoto de shiitake com shimeji, com filé. Mas tu sabia que o que te mantém de pé todo dia é o arroz e o feijão? É o bifinho? É o fígado? Você pode se esquecer quantas refeições comuns você teve. Mas você só chegou naquela refeição especial porque você tinha saúde e você tinha energia dos dias comuns que você se manteve. Talvez você se lembre daquele brunch maravilhoso, mas não lembre que todo dia você pôs o seu pãozinho na chapa e você fez o básico e você está de pé. Não adianta os grandes momentos se a nossa base se perdeu. Não adianta eu ter grandes revelações, grandes sonhos, se aqui, gente, eu estou machucado, porque não foi do meu jeito no meio do processo. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo essa semana. Eu estava orando e isso me veio muita força. Às vezes, algumas pessoas têm mais vontade própria do que vontade de agradar a Deus. E elas se frustram, porque ao invés de viverem a vontade de Deus, elas estavam vivendo a vontade dela própria. Que elas queriam tanto, que elas se perderam. Elas se perderam na vontade delas e não entenderam que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então dê do seu dia, comece seu dia. Não, pastor, eu só consigo fazer devocional no final. Meu amor, faça devocional. Nem tem que ter uma criança gritando do seu lado, segurando aqui, você vai orando. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Tu vai ver se o menino cala. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, eu te agradeço por esse dia, Pai. Me fortalece, me dá graça. Meu Deus, pastor, os vizinhos vão pensar que eu sou doido. Tu não é mesmo? Deus não escolheu as coisas loucas desse mundo, permanece no louco. O problema é tu ficar equilibrado demais e deixar de orar. Porque se for isso, equilíbrio eu não quero. Começa o dia adorando. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Põe o Provérbios no audiobook com a voz do Cid Moreira, enquanto você está tomando banho, escovando os dentes e vai deixando tua cabeça ligada ali no que Deus está falando. Meu amor, já te arranjei 4 jeitos. Se você quiser, eu arranjo mais 10. Mas não comece o seu dia, porque convicção só se alimenta de relacionamento. Eu vou perguntar para as mulheres casadas aqui: tu se sente amada se teu marido não falar que tu é amada? Tu se sente amada se ele não te elogia? Tu se sente amada por ele se ele está sempre tão focado na rotina? Não. A menina dentro de você, uma hora vai gritar, você vai emburrar só para ele tentar descobrir o que você tem. E se ele não descobre, aí você fala, o que você tem? Nada. Meu amor, se ela diz que tem nada, tem alguma coisa. Vá atrás. Aí bate a porta. Por
quê? Porque alguém precisa perceber que você precisa ser abastecida, não é verdade? Então como é que é? Você faz isso com pessoas para ter convicção e você está deixando de ouvir de Deus o que Ele pensa a teu respeito. Se seu marido lavou a pia e quer que você diga, parabéns, meu amor. Às vezes ele não lavou do jeito que você lava, mas ele lavou. Às vezes ele lavou tudo, mas a comida está na cuba. Deixa pra lá, ele lavou os pratos. Ele só quer que você diga, nossa. Ele vai ficar, né? Às vezes ele fez algo muito especial. Pra você é comum, aquilo é tua rotina. Você pensa, foi mais nada que eu faço. Gente, mas pra ele saiu do padrão. É uma maneira de dizer, você tá vendo o que eu tô fazendo? Olha como eu sou legal. Porque o homem não precisa que você dê a ele senso de valor, como muitas vezes você precisa que ele dê a você, no sentido de pertencimento. Mas ele precisa que você, como mulher, dê a ele a sensação e a certeza de que ele vai que você vai com ele para onde for e que você tá vendo o que ele tá fazendo e ele não sabe cobrar e nem dizer que ele faz. É só um maravilhoso. Que lindo, cheiroso. Pronto, amor. Resolveu. Tu viu como é fácil? E por que a gente não faz isso com Deus? José, todos os dias, ele se alimentava da presença de Deus. José, todos os dias, recebia a convicção de quem Deus é. José, todos os dias, não começava sem dizer a ele mesmo, Deus é bom. Não adianta eu ser um sonhador se eu não sonho no Senhor. Não adianta eu ser uma sonhadora se eu não permaneço naquilo que Deus me entregou. Então viver uma vida de maneira intensa, positiva e fazer transformação tem muito a ver com isso. Tem a ver onde eu me estabeleço. Revelação. José tinha revelação. Gênesis 48. Ele já estava lá no Egito. Ele tinha sido vendido. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Todo mundo tinha um sonho. Ninguém sabia o que eram os sonhos. Na hora que fica escassa a certeza, com certeza vão procurar quem tem convicção. Você já passou por isso? Tem um problema tão complicado que alguém procura o crente? Olha, eu sei que tu ora. Não, na hora que o avião tá caindo, ninguém é ateu. Meu Deus! Aí todo mundo quer entender o que acontece. Pode até ser as pessoas mais difíceis, mas o que acontece? Não é você que está carregando algo da presença de Deus. Você vai ter resposta, sabe? O tempo não cura feridas. Deus cura. Mas o tempo revela o caráter. O tempo revela. Às vezes você foi desentendido, desentendida por circunstâncias. Pessoas falaram histórias a seu respeito. Pessoas construíram retóricas. Você teve que se curar em Deus. O tempo não curou isso, certo? Mas o tempo vai revelar quem estava andando no Senhor e procurando fazer o certo. O tempo é juiz, sim, porque Deus usa o tempo para se movimentar e trazer clareza. Mas Ele quer curar você antes que chegue o tempo de ser revelado que era você que estava no caminho dele, que era você que estava desejando a vontade dele, entende? Então isso aconteceu com José. Ele permaneceu em Deus todos os dias. Ele foi curado todos os dias. Ele teve revelação todos os dias. Quando chegou o tempo, certo? Houve uma pergunta. Tivemos sonhos. Quem há que interprete? Gênesis 48. E disse José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. De que era interpretação? Mas quem podia interpretar? José. Porque ele estava andando com Deus. Porque ele conhecia Deus. Ele tinha revelação. A Bíblia deixa claro, José tinha revelação. Ele deu a Deus a glória. Ele disse, olha, peraí. Quem interpreta sonho é Deus. Então me conta, porque a gente é amigo. Me conta porque eu sirvo Ele. Me conta porque eu tenho sonhado incansavelmente. Me conta porque eu tenho visão. Me conta porque eu caminho com o Pai. Me conta porque as coisas que parecem grandes para mim e para você, é Deus que faz o realizar. Me conta. Pode me contar. Me conta. Porque Ele é infinitamente capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. Me conta porque o poder dEle atua em nós. Me conta. Pessoas que sonham sempre ajudam outros a voltar a sonhar.
Pessoas que são curadas, elas estão sempre se perguntando: como é que eu posso te ajudar? Porque eu sei que é muito melhor o lugar que dá para ir depois que Deus chega nessa área da nossa vida. Então José disse: me conta. Porque José era um homem de revelação. Me conta. Me conta, porque Deus interpreta. Então a fé de José estava inabalável, mas ela era sustentada porque primeiro José tinha convicção para ele. José tinha revelação daquilo que Deus falava com ele. Então uma pessoa que é convicta e tem revelação, sabe o que é revelação? É aquilo que para os outros não faz sentido nenhum, mas para quem anda com Deus é uma resposta. É aquela oração que você faz durante anos, e aí a pessoa dá aquele sinal e você faz: ninguém está entendendo nada, que você está feliz, que você está em paz. Se aquela ligação fez sentido. Ai não, essa porta que abriu, cara, Deus disse que faria assim. É aquela sensação dentro de você de abençoar alguém, dizer: nossa, eu preciso entregar essa pessoa. Isso é o quê, gente? Isso é revelação. É Deus falando com você sobre algo que Ele tem para alguém. Revelação. É você comprar a batalha de alguém como sua. Isso é revelação. Porque revelação não é só o que eu discerni, o que eu descobri do segredo. Revelação é todas as vezes que eu estou vivendo algo, o padrão da Bíblia. E quando eu vivo isso, eu revelo quem Deus é. Revelação é mais poderoso do que só interpretar. Revelar é ter uma vida no privado que sustenta aquilo que Deus está fazendo no público. Quando as pessoas convivem na tua intimidade, elas saem edificadas? Ou elas saem desacreditadas? Isso é uma pergunta. E aí José interpretou aquele sonho. Em Gênesis 41, 43, capítulo seguinte, diz algo. E Faraó prosseguiu. Faraó foi conversar com José. Meu Deus, José vendido. Lembra o José vendido? Tu lembra o José escravo? Tu lembra o José que foi tirado violentamente do convívio da sua família? Você lembra desse José repudiado? Você lembra desse José que o povo dizia: ah, lá vem o sonhador? Você lembra? Olha o que aconteceu com esse José. E o faraó disse: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida faraó tirou um anel do dedo e o seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou um ouro em seu pescoço. Também fez subir na carruagem real e à frente dos arautos ia gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Pessoas que têm convicção, pessoas que têm revelação, são pessoas que podem caminhar para promoção sem perderem seu coração. Porque Deus, quando Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, quando algumas circunstâncias vêm, quando elas nos anulam, quando elas nos cansam, quando parece que eu e você está perdendo, está sendo roubado, das duas uma. Ou Deus está fazendo algo para alinhar seu coração, porque às vezes pode acontecer, certo? Tem algo em você ali, tipo às vezes uma mentira, uma inveja, e Deus permite algumas situações para você acordar. Sabe aquele acorda? Você dá a corda em criança? Você já deu uma corda em criança? Ó, não vai ter mais esse brinquedo porque sua atitude não tá legal. Corda. Perdeu. Aí isso é o quê? Isso é uma necessidade de Deus alinhar a gente, certo? Uma mentira foi exposta, uma outra situação. Deus quer curar você. E Ele sabe que essa sua ou manipulação, ou insegurança, ou medo, ou mentira pode fazer você lá na frente perder coisas maiores. Então o que Ele faz? Ele trabalha por meio de uma circunstância. Ou Deus está usando a circunstância para provar o teu coração. Porque se você mantém a convicção, se você anda em revelação, você está pronto para ser promovido sem que isso te roube o coração que Ele tem para você. Porque, gente, todo sucesso longe da presença de Deus é um fracasso. Eu já vi pessoas muito bem-sucedidas, simplesmente um belo dia tirou o paletózinho, largou na cadeira e pulou de cima do prédio. Sabe por quê? Porque tinha sucesso. Mas o sucesso vazio, o sucesso sem a presença de Deus, o sucesso no ego, não é sucesso, é perda. Deus não quer você nesse ponto. Ele quer você com propósito, como Ele deu a José. Quando Deus restaura sonhos, Ele quer levar você a esse ponto que José foi exaltado. Mas lembre-se, quem estava sendo exaltado? O Deus de José. Quem estava sendo honrado era o que José tinha vivido no privado. Foi o sonho de José no privado que levou José à presença do faraó.
E o faraó levou ele para o lugar público. Por quê? Porque tudo que José vivia no privado sustentou tudo que Deus queria fazer à vista de todos. E por que isso é importante, gente? Por nada. Só pelo propósito que a gente desempenha. Ser reconhecido pelos outros é importante, não. É importante fazer Deus reconhecido diante dos outros. Porque placa, gente, são só ego. Posição é ego. Minha vitória pessoal é um ego. Se não for por Ele. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Pessoas pequenas querem juntar. Tem tantos pobres homens e mulheres ricos por aí. Pessoas pequenas, elas ajuntam para si. Pessoas grandes, elas têm tanto que quanto mais elas dão, mais Deus as prospera. A grandiosidade está nisso. No que a minha vida gera nos ambientes. Eu não vou me ater mais, mas a vida de José gerou preservação. Onde haveria fome, houve 7 anos que ele reservou material para a época da seca. Todo mundo teve que ir lá no Egito comer. E quando iam lá, diziam, quem teve a revelação? José. Sabe por quê? Porque a revelação que Deus dá para você, ela continua sendo renovada. Quem anda em revelação tem uma revelação hoje, tem outra para amanhã. E vai caminhando debaixo dessa revelação. E por fim, lembra dos irmãos de José? Gênesis 45 diz o seguinte. Que os irmãos de José foram pedir comida lá no Egito, porque eles tinham perdido tudo. E a Bíblia fala que José disse assim, cheguem mais perto. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, eles disseram, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido, porque para salvar vidas, Deus me enviou adiante de vocês. José não olhou para os irmãos dele e disse, olha, você me tirou tudo, viu? Vai ficar com fome agora. Você vai ficar com fome, coisinha. Não havia em José mágoas. Porque José todos os dias tinha marcado um lugar na presença de Deus. Não havia em José dor a respeito do que os irmãos fizeram. Eles olhavam e diziam, gente, vocês contribuíram. Tu já pensou nisso? A pessoa faz tudo contigo se você contribuiu. Quando alguém te machuca, o que você faz? José estava numa posição muito alta agora. Deus dá grandes sonhos a pessoas que desejam manter seu coração alinhado com Ele. Deus restaura sonhos de pessoas que desejam agradar mais a Ele do que viver sua própria vontade. Havia plenitude em José, uma plenitude que os irmãos não tinham. Os irmãos ficaram com a atenção do pai para eles, mas isso saciou a fome deles. José perdeu tudo, mas porque não perdeu a presença de Deus. José chegou onde ninguém tinha chegado. Ele era o povo inimigo e se tornou um homem de confiança do faraó. Será que você entende o que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós simplesmente fazemos dele a nossa prioridade? Quando nós somos livres de mágoas? Sabe as pessoas que te machucam no meio do caminho? Ei, elas são parte do que Deus está construindo. Sabe, até o próprio Judas, gente. Jesus olhou e disse, era necessário. Como que eu chegaria à cruz e redimiria tantos se não houvesse um Judas fazendo parte do processo? Já era parte do propósito de Deus, o próprio Judas. E você está aí se doendo. Ei, tem algo muito maior em dizer, obrigada. Você contribuiu. Obrigada. Você realçou o que Deus ia fazer, porque meu coração foi preparado nessa estação. Obrigada. Vocês acharam que estavam me vendendo, mas vocês estavam obedecendo a Deus. Ele me queria aqui para hoje salvar vocês. É o que José disse aos irmãos dele. A Bíblia diz que José pergunta do pai dele e o pai ainda está vivo. E quando ele ouve que o pai estava vivo ainda, José chora. Ele liberou ali todas as expectativas de anos que ele tinha guardado a respeito do relacionamento com o pai.
Você não pode deixar os seus sonhos morrerem porque pessoas não contribuíram com ele. Você precisa sonhar, porque Deus é o maior autor de histórias e realizações. Você precisa agradecer por cada dificuldade, por cada pessoa no meio do caminho. E sonhar de novo, porque tudo que você precisa para viver o que Deus tem é convicção, revelação, promoção que vem dele e um coração livre de mágoas. Eu vou pedir para as Jonatas virem orar, mas meu desejo nessa manhã é que vocês possam, de fato, sonhar de novo. Sonhos que enterraram, porque acharam que a ausência de parceria, que a ausência de torcida, ou que pessoas que desacreditaram, que disseram, lá vai o sonhador, lá vai a sonhadora. Sabe, nós somos uma geração que vai levantar pessoas no esporte. Nós somos uma geração que vai levantar pessoas na comunicação. Nós somos uma geração que vai levantar pessoas no governo, pessoas na moda, pessoas na comunicação, pessoas no executivo, pessoas no empreendedorismo, grandes escritores e escritoras. Nós vamos levantar pessoas nas finanças e nós não vamos levantar pessoas porque queremos ser erguidos. Nós vamos levantar pessoas porque chegou a estação do José se levantarem. Chegou a estação das pessoas fazerem coisas que vão glorificar a Deus e vão solucionar problemas. José solucionou a fome. José solucionou uma crise pública porque José tinha convicção. Esther solucionou uma crise estrutural. Ela solucionou uma briga entre dois povos. Esther foi uma diplomata. Porque Esther não se curvou e ela disse, se perecer, eu pereci, mas que seja feita a vontade do Senhor. Ela gerou paz entre povos inimigos. Quem é a ONU perto de Esther? Débora. Ela se levantou numa geração inteira de gente fraca e tomou decisões que mudou a história de Israel. Davi ensinou o povo que a aprovação humana não é nada quando você precisa da aprovação de Deus. Ele conseguiu fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque todas as manhãs, a Bíblia fala que ainda pela manhã, Davi se levantava e ele escrevia os salmos, ele o adorava. Davi governou, Davi foi sacerdote porque Davi soube ser primeiro um adorador e cultivar a convicção na presença de Deus. Samuel mudou toda a estrutura religiosa. Enquanto os líderes espirituais tinham se perdido, Samuel dizia, eu ouço Deus. Enquanto eles comiam do que era do povo, Samuel dizia, não vou tocar nisso, porque isso não é o que Deus tem para mim. Ele era um homem que tinha convicção. Ele era um homem que tinha revelação. Ninguém ensinou Samuel a ser íntegro. Ele aprendeu com Deus, porque os líderes dele não eram íntegros. Os discípulos se levantaram na época de perseguição. E a diáspora, vocês sabem o que foi diáspora? A história nos ensina. Diáspora foi a fuga do povo cristão depois da conversão, porque eles começaram a ser perseguidos. Só que não é uma coisa ruim você ser fugitivo? Mas por conta da diáspora, eles se espalharam nos continentes e o evangelho expandiu. Tem perseguição que é a estação da expansão. José foi perseguido, ele expandiu. Os discípulos foram perseguidos, eles foram cada um para um canto, expandiu o evangelho. Se eles não tivessem sido perseguidos, ia ficar tudo juntinho ali, comendo juntinho, fazendo tudo juntinho, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, mas o evangelho ia ter parado ali no pequenininho. Deus está ampliando a nossa mentalidade. Daniel, na cova dos leões. Eu acho que Daniel não cheirava carne, não. Daniel não cheirava ira. Daniel não cheirava vingança contra quem perseguiu ele. Daniel cheirava a presença de Deus. Então os leões ficaram domesticados. Quer domesticar uma situação à sua volta? Cheire a presença de Deus. Seja um sacrifício vivo. Deixa ele matar o que é carne. Daniel fez uma mudança incrível, estrutural, na Babilônia. Tu sabe o que é Babilônia? Babilônia era um lugar de maior perversão. Daniel foi para lá como cativo.
Mas Daniel chegou lá e ele recebeu favor depois da perseguição. Porque Daniel, assim como José, tinha convicção. Quando todo mundo dizia, é só um menininho orando, desobedecendo o rei. Não, ele era um cara de convicção. Obedecendo aos reis dos reis, antes de obedecer a qualquer pessoa comum. Depois ele teve revelação. Deus disse a ele, vai para a cova, confia. Na cova ele orou e se levantou no outro dia com resposta. Ele teve promoção, o rei promoveu ele também. Percebe que é muito parecido isso? Apesar das histórias serem diferentes, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito parecido. E Daniel se levantou, ele se tornou um porta-voz do rei. E por fim não tinha mágoas. Você não vê Daniel dizendo, agora eu vou pegar aquele povo, eles vão ver. Vou dar neles. Não. Daniel nem lembrou dos seus inimigos. Porque ele estava muito envolvido com o sonho de Deus. Que Deus abençoe.